Olá, vamos a mais um vídeo no segmento de análise de processos organizacionais ou gestão de processos e gestão de melhoria. Nós temos vídeos nesse canal que abordam esse tema, trazendo ferramentas diferentes, trazendo observações diferentes. E nesse vídeo nós vamos trazer a análise de processos organizacionais segundo Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, porque ele trouxe na área de gestão outras visões que na época dele, né, não eram tão observadas, porque era muito focado na produção, era muito focado no trabalho, nas atividades em si. Muito bem, se você é gestor, tem um negócio pequeno e você precisa de estar o tempo todo gerindo para reduzir custos, para ganhar produtividade, ganhar melhoria, ganhar cliente, a análise de processos, na visão de Peter Drucker, ele te traz uma orientação muito simples e muito direta, onde você já de repente já faz no seu dia a dia, mas trazendo essas informações e esses conhecimentos, eles vão alimentar melhor o seu trabalho. Ok? Então, o que eu quero dizer? Se você é gestor ou se você é estudante dessa área de administração, economia, engenharia de produção, gestão de processos, se você é empreendedor, nesse canal tem vários vídeos que abordam esses temas e outros que estão relacionados com esse segmento, que é resultado de muitos anos de trabalho nosso, tanto na área acadêmica quanto no setor produtivo. Muito bem? Então vamos lá. Quando nós falamos de análise de processos da empresa, nós estamos falando daquele momento onde você depara com situações que precisam de ser revistas, processos que precisam de ser redesenhados, atividades que precisam, às vezes, de serem substituídas, setores que precisam de ser reorganizados. Então, quando nós fazemos a análise de processos, nós temos um vídeo inteiro que fala sobre os tipos de processos, como que você identifica o processo, e isso às vezes confunde-se muito com tarefas e atividades. Então, quando você se depara com a situação que algo precisa de ser feito, nada mais e nada menos você vai fazer no seu negócio, na sua empresa, é análise de processo. É análise para saber o que está acontecendo e o que precisa de ser melhorado. E cada vez que nós fazemos análise de processos, o objetivo é dar um passo à frente, é melhorar. E você tem que começar essa análise de processo pelo planejamento. Então você precisa de entender que aquele setor existe um processo que ele está precisando de ser revisto. Seja ele um processo administrativo, seja ele um processo gerencial, onde precisa de implementar novos sistemas de gestão, seja processo de produto, onde aquele produto existe alguma coisa nele que precisa ser melhorado. Caíram as vendas em relação a ele, caiu a produtividade, ou seja, o custo está ficando muito alto, seja um processo de apoio que estão relacionados com as diversas atividades e áreas dentro da empresa, que elas são fundamentais para que a empresa funcione, seja um processo financeiro, onde é preciso estar sempre ajustando, né, para se encaminhar bem todas as tomadas de decisão. E nós temos um vídeo nesse canal que fala sobre projetos, sobre análise de projetos, e da análise de projetos nós abordamos sobre o processo administrativo. E também, quando nós falamos de análise de processo, nós precisamos de saber quem são os responsáveis, né? Quem é o responsável, quem vai responder pelas atividades, quem vai desenvolver o estudo e quem será responsável pela implementação. Porque você pode fazer essa análise de processo montando uma equipe de melhoria na sua empresa, você pega 2 ou 3 colaboradores, funcionários que você tenha e que ele tenha habilidade para fazer estudos de processos, identificar, descrever atividades, ou você pode partir pela própria realidade do departamento ou da área, onde você atribui aquele responsável, aquele chefe, aquele coordenador ou aquele gestor para fazer um estudo das atividades ou dos processos e dentro dos processos identificar as atividades, as tarefas que precisam de ser melhoradas e sugerir o que é preciso de se redesenhar, onde ali você vai identificar
os indicadores, sabendo, né, o que você quer melhorar. É em qualidade, é em quantidade, é em redução de custo, o que se precisa melhorar, ok? Então, ali nesse momento, também você precisa de identificar quais são as pessoas que serão responsáveis e, a partir delas, criar um sistema onde o mais importante que nós sabemos é a cultura, onde todas as pessoas envolvidas, elas vão estar interessadas naquele estudo, naquele avanço e naquela melhoria, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre análise de processos da empresa e na visão de Peter Drucker. O que nós precisamos do primeiro ponto, né? Quais são as justificativas para análise de processo? É a primeira visão que você tem que ter, é a primeira observação que você tem que ter. Por que você vai fazer a análise daquele processo? É para manter ou para melhorar o funcionamento de uma organização? É para resolver uma questão de um processo, de melhoria de um processo, de um produto ou um serviço? Então a primeira coisa que precisa de ficar clara é que você precisa de justificar o objetivo daquela análise que vai ser feita. E a partir dali você vai estar identificando também qual o processo que vai ser trabalhado, como nós falamos anteriormente. É o processo da área de recursos humanos? É o processo da área de produção? É o processo sobre o produto ou serviço? É o processo de atendimento? Qual deles precisa de passar por uma análise de melhoria? E o que é a análise de processo? Aqui está escrito. É a ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre o processo de negócio. Isto envolve a revisão dos componentes de um processo, pessoas envolvidas, recursos, objetivo final, cliente interno, cliente externo. E aí vai estar incluída as entradas e as saídas desse processo. Tá? Como eu falei, tem um vídeo que aborda exatamente esse tema. Os procedimentos que precisam de ser revistos, ou incluídos, ou abolidos. Os controles, os atores, né? Quem são os responsáveis, qual o setor, ou qual o profissional, as aplicações que vão precisar de ser feitas, os dados que precisarão de ser analisados e serem a partir deles orientadas a uma decisão. Esses dados podem ser quantitativo ou qualitativo. Eles podem ser financeiros, podem ser de matéria-prima, as tecnologias que são utilizadas e suas interações para produzir resultado. Então a análise de processo ela envolve tudo isso. Tá? E qual é a abrangência dessa análise? Abrange a avaliação do tempo, ou seja, a atividade ela é feita hoje em 10 minutos. Nós podemos reduzir esse tempo. Nós podemos otimizar os custos, ou seja, utilizar melhor os recursos para os custos ficarem menores, aumentar a capacidade de produção, a capacidade de trabalho ou a qualidade. Qual é a abrangência da análise do processo que nós precisamos fazer? Né? O segundo ponto é você ir identificando, né? Quais os modelos que vão ser utilizados, quais os que vão ser substituídos, e a partir dali você reorganiza a sua atividade, reorganiza o seu processo. Muito bem, se nós estamos falando de Peter Drucker, vamos falar rapidinho quem é ele, né? Existem muitas matérias, muitos livros escritos sobre eles que abordam isso com mais detalhes, né? Que não é o nosso objetivo de nós falarmos especificamente sobre ele, mas nós precisamos de identificar por que nós estamos falando dele. O Peter Drucker ele foi um professor, consultor e escritor de origem austríaca, né? Reconhecido principalmente por sua visão única da administração, na qual as pessoas são o foco das práticas de gestão e marketing nas empresas. Então aí você já observa, se você é estudante e quando você vê lá aqueles pensadores todos, né? Taylor, Ford, Fayol e todos aqueles outros, vocês vão observar que a visão que eles tinham de administração era uma. Taylor é o criador da administração, é o fundador da administração, né? Porque foi ele que deu a organização
das atividades, dando parâmetros científicos para fazer acontecer. Porque até aquele momento a administração ainda era feita pelo dono, pelo filho, e ali não tinha aquela lógica profissional. O Taylor trouxe isso. Ele, enquanto engenheiro, né, enquanto administrador, empresário, ele trouxe essa ideia. Mas naquela época o foco era todo na produção, no produto, né, no trabalho em si. O Peter Drucker ele já trouxe um foco diferente, né? O foco dele era nas práticas de gestão e no marketing das empresas e outros também. Mas vamos ficar somente com esses dois pontos. Ele é considerado o pai da administração moderna, como eu falei, no que se refere às funções de gerenciamento. Ele trouxe a ideia do gerenciamento. Tem o Fayol, né, Henry Fayol, que é um dos pensadores da escola clássica, né, que trouxe essa organização das funções da empresa. Se tem hoje as funções de gerência, de administração, de produção, quem trouxe foi o Fayol. Né? E o Peter Drucker, ele trouxe um aprofundamento dessas funções. Segundo ele, a gestão é como se fosse um órgão da instituição. O que ele está te falando? A gestão não é simplesmente uma ideia. A gestão não é simplesmente uma forma de agir. A gestão não é simplesmente uma forma de escolher que modelo que você vai utilizar, se é autocrático, se participativo, se concentrador, se descentralizado. A gestão ela é uma instituição, né? É uma instituição da empresa e que ela precisa de ser alimentada e trabalhada o tempo todo. Essa é a diferença que o Peter Drucker já trouxe naquele momento. E ele ainda disse, né? Cabendo ao gestor contribuir para o propósito da organização, ou seja, a missão da organização, como ela quer ser, como que ela quer ser vista, quais são os caráteres que ela quer ter e quer ser mostrada enquanto organização, enquanto empresa, a visão, que é onde ela quer chegar, que tamanho ela quer ser, qual o tamanho do mercado que ela quer atingir e nos valores. Né? E os valores eles são fundamentais. E esses três componentes que depois, isso aí, fazem parte claras do planejamento estratégico, e nós temos vídeos nesse canal falando especificamente sobre cada uma delas, o que é a missão, o que é a visão, o que são os valores. E elas são fundamentais porque dentro do corpo da administração, dentro do corpo da gestão, das ações de gestão, o gestor precisa o tempo todo estar compactuando juntamente com a alta direção, com os donos da empresa, independente do tamanho dela, dando ela a cara e o formato para que ela possa, e da forma com que ela seja vista. E ali, também, dentro da gestão, tornar o trabalho produtivo e gerenciar os impactos e responsabilidade. Ou seja, onde todo o trabalho ele tem que dar resultado, né? Todo o trabalho ele tem que dar resposta. Aí você tem a administração do tempo, você tem aquela eliminação do absenteísmo que você precisa de trabalhar para ele dar o resultado. E os impactos de todas essas ações. Então o Peter Drucker ele dá uma outra cara para a gestão. Ele ainda continua, né? Ainda é atribuição do gestor definir os objetivos de acordo com o planejamento estratégico e orçamentário, organizar as tarefas e motivar os colaboradores para alcançar os objetivos. Ou seja, ele é aquele que vai manter aquela adrenalina necessária no quadro para o quadro estar sempre buscando os objetivos, sempre buscando melhorar. Outro ponto importante de Peter Drucker que ele explorou, está dentro do nosso assunto, é a estrutura organizacional. Peter Drucker aqui está escrito em minúsculas, mas aí foi uma falha de digitação. Né? O correto seria as iniciais maiúsculas, né? Mas isso aí você pula. Então, o outro aspecto que ele traz importante é relacionado à estrutura da organização. E aqui ele coloca, né, para ele, a estrutura deverá ser eficiente e deverá ter 3 regras.
as regras básicas, né? Que é três regras básicas, é melhor dizendo, né? Que é ser organizada por desempenho, ou seja, toda atividade ela tem que ser organizada por desempenho, ou seja, qual o objetivo que se pretende alcançar. E é preciso de ter produtividade o tempo todo, e essa produtividade pode ser ganho ou pode ser redução. Ganho de produtividade, ganho de lucratividade, ou redução de custos ou redução de perdas. Ter o mínimo possível de níveis gerenciais. Aqui eu já falo naquela época que quanto mais hierarquia você tem, quanto mais pessoas tem respondendo pelo mesmo assunto, mais difícil é você atingir seus objetivos. Então ele coloca aqui que os níveis gerenciais eles devem de ser o mínimo necessário para que a instituição funcione, para que a organização funcione. E capacitar os gestores do futuro, ou seja, é preciso criar uma cultura onde todo o seu pessoal, todo o seu quadro, seja 2, 3, 50, 100 ou 1000, eles estejam sempre preparados para no amanhã eles serem esses gestores. E enquanto gestores, nós não estamos falando apenas daqueles que têm 200 pessoas sobre sua gerência, sobre sua liderança, que tem 2 pessoas sobre sua liderança, sobre 10 pessoas sobre sua liderança. Quando ele está falando de gestores aqui, ele está falando de gestores das suas atividades, gestores das suas tarefas, você ser gestor do que é responsável por você. E se ele está te falando aqui de menores níveis hierárquicos, significa que cada um será responsável pelos seus atos. Não vai ter gente ali o tempo todo dizendo o que é preciso fazer, o que pode e o que não se pode, ok? Então, por isso, quando ele interfere na questão da estrutura e fala dessas 3 regras básicas, elas são fundamentais para que a coisa funcione. Sobre o autor, é possível encontrar, como eu falei, um grande número de obras do segmento de gestão, mas nós não vamos aprofundar, porque o objetivo aqui é nós falarmos da análise de processos organizacionais vista por ele. E ele parte apenas de 5 perguntas que você precisa responder para você conseguir atingir o seu objetivo, tá? A primeira é: qual a missão da empresa? Ou seja, qual é a cara da empresa? Qual é o coração da empresa, ou do seu produto, ou do seu serviço, ou do seu processo, se você está analisando o seu processo? Qual é a missão daquele processo? O que ele precisa de entregar para a organização? Ou seja, qual é a cara da empresa? Ela quer ser vista como uma empresa que vende qualidade, que tem preocupação com o meio ambiente, que tem responsabilidade com o social. Ela é uma empresa que ela quer se mostrar como ética, né? A missão dela é o coração da empresa. Depois, a segunda pergunta que ele coloca para você fazer: qual é o cliente? Qual é o seu cliente? O cliente que você atende, o produto que você vende, o serviço que você vende, ele tem um cliente que quer comprar aquele produto, que quer adquirir aquele produto ou serviço e atender às suas expectativas e necessidades. Então você precisa conhecer bem ele. E quando nós estamos falando de um processo e estamos falando de análise interna, qual é o cliente do processo que eu estou gerenciando? Que o processo que está sob minha responsabilidade? Quem vai receber as atividades ou o produto semi-manufaturado para ele dar sequência, ou as informações para que sejam encaminhadas às tomadas de decisões. Qual é o cliente? Você precisa de identificar isso muito bem claro. E como nós falamos, tem vídeos anteriores que abordam bem isso. Qual é o plano? Qual é o plano de trabalho? Nós falamos lá no início que é preciso de ter o planejamento. A análise de processo começa pelo planejamento. E com isso você é preciso de ter um plano de trabalho. Você precisa de identificar o que vai ser feito, quem é o responsável, quando começa, quando termina, quais são os responsáveis, quais são as atividades. Qual o valor precisa ser incluído? Valor aqui é o valor que você vai atribuir àquele processo que você está analisando. É redução de custo? É aumento de produtividade? É melhoria da qualidade? Qual é o valor que vai ser incluído nesse processo que está aqui será analisado?
Isso aí precisa de ficar muito bem claro para você. E qual o resultado se espera? Tá? Qual o resultado se espera? Quando você está falando de valores, está falando de resultado, você está falando de indicador. Quanto de qualidade eu quero melhorar? Ou seja, o meu processo de atendimento ao cliente, ele não está satisfatório. Existem muitas reclamações, os feedbacks eles não estão sendo positivos ou estão surgindo muitas sugestões. Então, qual o resultado que eu espero deste processo? E aí eu preciso de trazer para dentro das minhas atividades e reorganizar, redesenhar os meus processos e aí eu melhorar. Né? Então, no diagrama aqui ele mostra, né? Ele mostra como você vai fazer a análise de processos organizacionais segundo Peter Drucker. Qual a missão? Qual o público ou o cliente? O que o nosso público valoriza? Qual o valor que eu tenho que dar? Que resultado eu espero? Que resultado é preciso ser alcançado? E qual o plano? E tudo isso aí é um círculo, né, que ele vai estar sempre sendo realimentado, reanalisado. Então, com isso, eu quero reforçar com você, né, que nós temos vídeos no canal que detalha melhor alguns pontos como nós falamos aí. O que é missão, o que é visão, o que são valores, o que é processo, melhoria contínua e também gestão da qualidade e outros temas que vão estar ligados diretamente a esse vídeo. Bom, e para refletir, vamos deixar também do Peter Drucker essa seguinte frase: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Por que isso? Porque às vezes nós dedicamos tempos muito grande em algo que não tem nenhuma importância. É isso que ele está dizendo. Ok? Até o próximo vídeo.